moradores das fábricas do Reduto. E a professora falou também sobre o conceito de rugosidade espacial. E aqui é bem interessante a gente observar isso, porque a gente vai ter formas, né, pretéritas, construídas em tempo pretérito, que vão ter ou não a mesma função. E a gente vai ter, por exemplo, formas, como o professor Sancler coloca, formas herdadas desse tempo e formas desaparecidas, que a gente só vai ter nos registros mesmo. Então, a Praça General Magalhães vai ser uma delas. A Praça General Magalhães se localizava em toda essa extensão do canal quando ele foi aterrado. E a gente vai ter só o resquício lá no finalzinho, que a gente vai ter onde está aquele coreto, que a gente consegue enxergar a base dele daqui. Então, essa praça era uma praça que tinham pequenas vegetações, pequenas árvores, né, de baixo porte, bancos, em que as pessoas do Reduto, né, os moradores do Reduto, dessa nova configuração do Reduto, vão frequentar. Mas com o alagamento da cidade, que é um problema que a gente enfrenta até hoje, imagina, as águas que vinham da Bahia, na época da maré alta, das chuvas que desciam dos bairros mais altos, como o bairro de Nazaré, e as águas que vinham dos esgotos das casas, né, das vilas e das fábricas. Então, essa área aqui ficava completamente alagada. Então, se já é alagado hoje, aqui na doca de Souza Franco, imagina naquele período em que o processo de macrodrenagem não era tão intenso quanto a gente tem hoje, e quando a gente tinha esses igarapés aterrados. Então, por conta desses alagamentos, houve a canalização dos igarapés, como esse, e na doca do Reduto, na doca de Souza Franco, em outros igarapés e alagados da cidade, que a gente vai ter tanto aqui no bairro do Reduto, no bairro da Campina, quanto em outros bairros mais afastados, como o Marco, a Pedreira. A gente vai ter a cidade toda recortada por esses canais, que hoje são canais, e isso vai ser bem interessante para a gente entender como que a ocupação desse bairro se dá, justamente nas imediações desses alagados, desses igarapés, que hoje foram canalizados. Bom, a professora falou sobre o conceito de rugosidade espacial, e aí a gente vai ter no bairro do Reduto, e agora que a gente vai entrar mesmo no bairro do Reduto, vai conseguir ver formas que foram construídas imitando a arquitetura daquela época. A Vivian falou sobre o prédio do Diário, que vai ser uma dessas formas que imitam a arquitetura daquele período. A gente vai também ter edificações que imitam também a arquitetura fabril. E também a gente vai ter as edificações, né, que eram permanecendo com a sua forma. Bom, vamos continuar o roteiro. Aí para uma pergunta, assim, com relação... Olha aqui no microfone, Cristina, para todo mundo ouvir. Tá. Com relação às ocupações ao redor do canal, como é que eram essas ocupações? Tipo assim. Tá, posso falar? Quando nós parávamos lá na Casa Paulo, tem uma série de imagens que vão mostrar como era o Reduto de antes, né? E nós temos justamente uma imagem, teve um fotógrafo famoso no início do século XX aqui na cidade, Antônio Fidanza, né? Um italiano, e ele tirou uma foto aqui pelo ângulo de lá para cá, né? Lá, e que mostra, sabe aquele prédio ali que está em construção? Aquele prédio era um prédio comercial efervescente do período, né? Na verdade, reforma, né? O que aconteceu? Aquele prédio ali já pegou umas 2 vezes, pegou fogo, né? Agora está em reforma. Eu não sei se a reforma é iniciativa do proprietário, mas praticamente só está a fachada, está oco por dentro, né? Então, ele é o que restou desse período de efervescência. Vocês vão ver uma imagem. Imagina isso aqui, não existia porto antes do porto de Belém. Então, as embarcações entravam, né? Isso aqui tudo cheio de embarcação, né? Não existiam essas ruas aqui interrompendo o canal, né? Então, aqui era uma efervescência comercial que rivalizava com o Zero Peso também, né? Esse canal aqui do Reduto. Aí, quando se constrói o porto,
né? O porto também vai ser desde o início do século XX. Aí você realmente interrompe, né? Porque interrompe essa ligação da efervescência, continuam as fábricas, evidentemente, mas essa circulação comercial do porto, que tinha que rivalizava com o Ver-o-Peso, ela termina, né? Então isso é interessante. Uma outra questão também interessante. Essa dinâmica espacial é tempo, né? Isso. Outra coisa interessante do ponto de vista do patrimônio imaterial é que aqui nós já tivemos diversas reformas, né? Retificação do canal, aterramento do canal. Então, na década de 30 e 40, esse local era um local de carnaval, de batalhas de confete. Então, as pessoas vinham desfilar aqui com os carros, aqueles carnavais tradicionais, jogar confetes e tal. E também era o local dessa efervescência do carnaval. Como também na 28 de setembro, nós vamos terminar nela no final do roteiro, que é aquela lá, ó, que corta, né? Aquela rua lá que corta a 28, que digamos é a principal rua ainda hoje no Reduto, era um local, né, além dessa coisa das fábricas e da residência, mas era um local também da questão do lazer, um local de cinemas, professora Cristina, você que é fanzoca de cinema, né, de cinemas importante, passava a linha do bonde lá, o bonde que vinha, né, que fazia essa circulação na cidade também, passava também por aqui, né. Então, é por isso que a gente fala, quer dizer, o Reduto hoje, ele é um bairro que ele está obscurecido, né? As pessoas não olham para o Reduto, né? Quem pela primeira vez está andando pelo Reduto? Eu. A maioria. Tem algumas né? pessoas. Pois é. Quer dizer, quando se passa aqui, ou se passa de carro, ou se passa de ônibus, né? Até pela questão, né, o elemento que a gente coloca dessa questão do roteiro. Estou andando, estou rodando. Tá rodando, né? Que nós temos problemas sérios com relação, por exemplo, à realização de atividades assim, né? A pé pela cidade, né? Nós sabemos a questão da segurança, né? Por isso nós pedimos o apoio sempre da polícia turística, né? A gente não se sente seguro de andar, né, nas nossas ruas, no centro histórico. Um outro problema que eu quero falar para vocês, que a gente vai ver ao longo da cidade, que é sério, para qualquer projeto de turismo, de patrimônio, é o lixo, né, gente? Infelizmente a nossa cidade é uma das mais sujas do Brasil, capitais sujas do Brasil. E é um problema, e é um problema que não é só do Estado, é um problema da população. Então eu digo assim, olha, tem que ter articulado educação patrimonial e educação ambiental também. Como nós tratamos os nossos rios, os nossos igarapés, que viraram valas também, né? Essa é uma outra... Já houve uma proposta no século XVIII para se fazer em Belém. Belém seria uma Veneza da Amazônia, que era interligar esses igarapés e fazer essa circulação dos barcos. Mas Portugal não tinha dinheiro, né? Então o mais prático foi o quê? A terra, né? E a população pobre, com a expansão da cidade, vai ocupar e vai construir na beira desses canais, né? Então, quer dizer, nós temos um problema sério quando falamos da questão do turismo, do patrimônio. E a gente costuma dizer o seguinte, a cidade só vai ser boa para o turista se ela for boa para a população, tá? Então, Belém não é boa para o turista ainda, porque ela não é boa para a população. Ao contrário, a população, como ela tem medo, eu vou no Ver-o-Peso, não vá que você vai ser assaltado. Ela diz isso, né? Então, quando a cidade não for boa para a população, não tiver infraestrutura boa para a população, não vai ser boa para o turista, né? E esses elementos do patrimônio também vão ficar esquecidos. Professor Luiz? Não, eu queria falar a respeito do desrespeito para com o Código de Posturas, para a legislação vigente. Né? Tem um aparato normativo que diz, por exemplo, que as calçadas são espaços públicos que precisam ser gerenciados e administrados pelos particulares. Eles são responsáveis pela manutenção das calçadas. E o que a gente observa? As pessoas se preocupam muito com a manutenção do seu patrimônio imobiliário, mas não se preocupam com a circulação. Então, delegam isso ao poder público. Afora o fato de que, por exemplo, na questão da drenagem, né, o sujeito não está muito preocupado com a drenagem das suas águas sujas, né, e acaba utilizando o sistema que foi pensado para a drenagem pluvial para fazer o esgotamento das águas sujas, das águas, enfim, o esgotamento sanitário dos seus imóveis. E aí cria um ambiente insalubre,
inadequado. Aí como é que tu pode pensar a valorização turística se tu tens no meio desse ambiente essa degradação ambiental promovida por nós, pela população, em conivência com o poder público, que não intervém e que não age punindo, fiscalizando, controlando isso.